O Fluminense, depois de aproximadamente 6 anos, voltará a jogar no Espírito Santo. Fluminense jogará em Cariacica, só faltam questões burocráticas, a partida contra o Madureira no próximo dia 22. Vou detalhar um pouquinho mais isso daqui e vamos também falar neste vídeo sobre Alexander na seleção sub-20, Marcelo, voltando para o Fluminense, e a saída de Cristiano. Vamos embora, roda a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor e vamos embora. Só antes, aperta o like aqui embaixo, antes, rápido, pra liberar as notícias, senão não libera, ó. Travou, viu? Você não tinha apertado. Obrigado ao Leandro, que apertou o like aí agora, ao César, a Giovana salvou aí no like, hein? Tamo junto. Muito obrigado, vamos embora, bora pro vídeo. A gente abre falando esse vídeo aqui sobre Marcelo. A gente já começa de cara já, notícias fortes nesse vídeo, né? Bem, o Vilela trouxe... Vilela, pra quem não sabe, Vilela, viajante tricolor, trouxe uma questão mais cedo. O Netflix também falou, o Lessa também falou. Enfim, eu vou ficar aqui, vou destrinchar tudo que foi falado sobre Marcelo, mas já pegando o final, que é a notícia do Vitor Lessa. Porque, enfim, eu só confio no Vitor Lessa. Pra quem é do Twitter, manja esse meme, né? Vamos lá, tá? O que acontece hoje sobre Marcelo? E é algo que eu também meio que já tinha ali uma coisa ou outra, mas não era informação confirmada, e informação sem confirmar eu não solto. O Fluminense monitora a situação de Marcelo. Desde que pareceu que ele sairia do Real Madrid, o Fluminense tem lá o zap do staff de Marcelo, sei lá, o senhor staff do Marcelo, tá fixado lá no contato do WhatsApp do Fluminense. Tem contato constante. E esse monitoramento ainda não gerou uma proposta. Você fala, por que, Gabriel, que não gerou uma proposta? Porque o staff, segundo o Lessa, o staff do Marcelo sabe do interesse do Fluminense e tem um contato bem próximo o tempo inteiro. E em nenhum momento, até este momento agora, houve uma manifestação do Marcelo em voltar para o Brasil. Se ele se manifestar com uma volta, o Fluminense já tem um projeto pronto, já tem uma lógica pronta, já tem uma proposta pronta para poder fazer, obviamente só alterando ali uma coisinha ou outra de acordo com quando isso acontecer. Marcelo está na Grécia, ele tem jogado por lá, aquela questão física dele se resolveu e o contrato dele só vai até o meio do ano. Ele ainda não se resolveu, né? Não sabe se vai ficar na Europa, o que ele vai fazer, mas, a princípio, o Fluminense já tem tudo pronto para receber o jogador, se for o caso. Marcelo é um lateral de 34 anos, é novo, ele faz 35 ao longo, né, agora de 2023, e, tirando aquela questãozinha física que aconteceu, que eu não sei exatamente como seria o ritmo dele voltando, tem muita lenha para queimar voltando pro Brasil. Óbvio, tem outros clubes que teriam interesse, não dá pra gente achar que só o torcedor do Fluminense lê o noticiário, só o torcedor do Fluminense tem o Não, só o torcedor do Fluminense tem o Raiz Tricolor, isso é um fato. Nenhum outro torcedor tem, não. Mas não dá pra gente achar que só a gente que é esperto. Então, obviamente, muitos clubes estão tendo vínculo, como dizem do Botafogo, e o Fluminense tem também por conta de Xerém, ou não tendo vínculo, como o Palmeiras, talvez queira, Corinthians, Inter e etc. Vão querer Marcelo numa possível volta. Então o Fluminense tem que aparar muito as arestas, tem que ter esse contato e, claro, oferecer um projeto interessante pra ele. Mas até o momento é só isso que a gente tem. Outra notícia é sobre Alexander. Exatamente, Alexander, volante do Fluminense, a princípio volante do Fluminense, está convocado para o Sul-Americano 2023. O sul-americano do Fluminense não, no caso sul-americano do Brasil, o jogador do Fluminense que tá no seu último ano de sub-20, então esse é um ano importante para ele dentro da seleção, foi convocado para o sul-americano que vai acontecer lá na Colômbia e começa o sul-americano no dia 19 de janeiro e se o Brasil for até a final e tal, ele termina no dia 12 de fevereiro. É coisa boba de 20 dias, né, mais ou menos. Bem, aí já vem aquela mesma questão de muito tempo, que é, vai liberar o jogador? É uma pergunta que sempre é feita. Primeiro, é só importante destacar, assim,
o Alexander, ele foi convocado como sobressalente. Ele não estava na convocação inicial lá do dia 8, porque a lista sofreu algumas alterações. A princípio, quem tinha sido convocado era Andrei Santos, Marlon Gomes do Vasco, Matheus França do Flamengo, Ronald do Grêmio, Vitor Hugo do Flamengo, isso como meio-campistas, e como laterais, Arthur do América Mineiro, Kaique Bruno do Cruzeiro e Patrick do São Paulo. Esses tinham sido convocados para as posições que o Alexander pode ter sido convocado. Gostaria até que o Alexander foi convocado como volante. Aí fica aquela confusão, né? Vai liberar ou não vai? Vamos lá, tá? Assim, eu sou bem claro com isso já há um bom tempo. Quando o Fluminense tinha jogadores convocados como Marcos Paulo para a seleção de Portugal, já era e o cara era titular do time, já era uma discussão, alguma coisa. Hoje, e a gente sempre tem que lembrar disso, seleção de base, primeiro, mostra o jogador. Ela mostra o jogador no geral. Ah, Gabriel, mas a prioridade é vender? Não é prioridade, talvez seja, mas é importante você ter o jogador sendo mostrado, né? Segundo ponto, valoriza o clube que tá cedendo jogadores. Tem jogador do Fluminense sempre na seleção. Tem jogador do Fluminense campeão do Sul-Americano. Lembrando que esse Sul-Americano Sub-20 dá vaga dos 3 primeiros pro PAN e dos 4 primeiros pro Mundial. Terceiro, melhora o jogador se desenvolve indo pra seleção também, treinando, enfim, o técnico Ramon Menezes pode evoluir o jogador. Quarto ponto, o jogador valoriza demais financeiramente e ele valoriza também essa convocação. Aí depois, o jogador não quer renovar com o Fluminense, não é valorizado, reclama e tal, porque o Fluminense tá tirando. Sim, jogadores valorizam convocações pra seleção de base, porque a Europa valoriza isso. E aí você tira isso do jogador, o jogador fica puto e não aceita a renovação. Tudo é relação pessoal. E por último, e o principal ponto, ou seja, todos esses pontos já existiam. Alexander hoje é reserva. Na melhor das hipóteses para ele vai ser a primeira opção na lateral esquerda, considerando que ele passe à frente de Calegari e Caio Paulista. Porque no meio, na volância, infelizmente, para ele e pra gente também, a primeira opção não é ele. A primeira opção seria Felipe Melo, Iago, Lima, talvez estejam à frente do que Alexander hoje. Não sei, Fernando Diniz. Mas me parece que pro cenário geral é isso. Então assim, ele no máximo, ele é a primeira opção, seja no meio ou na lateral. Ele vai perder o início de campeonato carioca, onde Diniz não vai fazer testes. Diniz vai montar o time que ele quer que seja titular. Então assim, não vai escalar time reserva, nada disso, que isso não é do feitio do Diniz. Então assim, pelo amor de Deus, libera o cara. Acho que não precisaria nem ter discussão quanto a um jogador que acabou de subir, tem meia dúzia de jogos, tem 3 jogos pelo profissional, 4, né? São Paulo, Goiás e Red Bull. Vamos ter calma, né? Vamos ter calma aí, libera o moleque, deixa o moleque valorizar a seleção, curtir e tal. Você fica com uma boa relação com ele e tal, e cultiva essa boa relação. Não, depois a gente vai ter cada vez mais miguéis, né? Miguelzinho, com relacionamento dentro do Fluminense, né? Bem, outra notícia, essa que enquanto eu dei o play pra gravar, acabei apertando rapidinho aqui no Twitter e vi a mudança. Exatamente. Segundo o Marcelo Neves, se foi de alguma outra fonte eu peço perdão, mas foi quem eu vi divulgando a notícia, Fluminense e Madureira, válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será disputado em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. A mudança está encaminhada entre os clubes e só falta uma questão ou outra burocrática para poder oficializar. Vamos lá, que dia é esse jogo? Dia 22, domingo, às 18 horas. Então, domingo, 6 horas da tarde, lá no Kleber Andrade. Como vai funcionar? Ingresso, não sei o quê. Calma. Questões burocráticas ainda precisam ser resolvidas e o mando é do Madureira. Esse jogo ele seria em Conselheiro Galvão, estádio do Madureira, né, de Seto Moscoso. Porém, não tem iluminação e a Band quer transmitir. Jogo 6 horas da tarde, zero chance da Band transmitir um jogo sem iluminação. De jogarem, na verdade, né? Um jogo 6 horas da tarde sem iluminação. E aí acabou juntando um fato da tabela que facilitou isso, que é o Madureira, esse jogo é da 3ª rodada, né? Madureira e Fluminense, dia 22, 6 horas da tarde. E na 2ª rodada, que é no dia 18, numa quarta-feira, o Madureira enfrenta o Flamengo. E esse jogo, meio de semana, teria que ser cedo pra ser lá no Aniceto Moscoso, né? Porque teria que puxar pra cedo por causa do refletor. E aí, o jogo contra o Flamengo também deve ser levado, acho que o GE Flamengo informou isso, também deve ser levado para Cariacica,
no dia 18 para poder ser jogado à noite. Então isso facilitou porque o Madureira consegue levar o jogo contra o Flamengo e contra o Fluminense, ter 2 jogos com a casa cheia, porque eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai lotar o Kleber Andrade e a torcida do Flamengo também vai lotar, e ele tem ali na mesma semana 2 jogos em Cariacica, isso facilita a logística, e claro, Flamengo e Fluminense também juntos, provavelmente vão dividir ali os custos do Madureira e etc, porque devem ter também, ser interessante. Então, o Fluminense está de volta. Gabriel, desde quando o Fluminense não jogava lá no Kleber Andrade? Desde 2017. Eu fui a primeira vez no Kleber Andrade em 2010... Acho que foi em 2016, exatamente. Acho que foi março de 2016. Foi a única vez em que eu fui num Nigéria e Brasil, uma preparação sub-23 do Brasil, a preparação pra Olimpíada. Foi 1-0 pra Nigéria, inclusive. Pelo amor de Deus, Brasil. E depois campeão olímpico o Brasil, né? Mas desde 2017 o Brasil não jogava por lá. Em 2016 chegou a jogar 3 vezes por lá, perdão. Perdeu pro Botafogo e perdeu pro Santos. E ganhou do América Mineiro por 1-0. Gol de voleio. Você lembra do gol de voleio, né? Gol de voleio de Henrique Dourado. E em 2017... o Fluminense empata por 1-1 com o Flamengo lá, foi o time reserva, foi um Fla-Flu que foi lá, o Fluminense foi com o time reserva, gol do Wendel, era um jogo do Campeonato Carioca. E agora o Fluminense volta a jogar, jogo contra o Madureira, tendo informações sobre ingressos e etc, vocês sabem que eu vou trazer aqui. E claro que eu estarei lá, né, no dia 22. Eu vou ver até com fio se a gente consegue marcar alguma coisa, fazer alguma coisa legal, enfim, pra gente fazer também com o Canal 20 aí, porque eu sei que é uma galera que, pô, sempre dá muita moral aqui, e eu talvez tenha sido um dos caras que, porque eu gosto muito do Espírito Santo, a minha esposa tem família no Espírito Santo, eu tenho amigos que são quase família no Espírito Santo também, gosto do estado, já falei que seria o estado que, se eu fosse me mudar daqui de Rio Bonito, eu me mudaria provavelmente pra Vila Velha ou pra Vitória, que eu gosto muito. Enfim, então vou tentar fazer isso, vou tentar fazer um negócio legal, porque é uma galera também que sempre me dá moral aqui no canal. É isso então, e vamos pra próxima notícia. E a próxima notícia é sobre Cristiano. O Lessa trouxe uma atualização que Cristiano pediu pra sair. Não foi necessariamente o Fluminense que mandou ele não treinar e etc. Partiu dele esse pedido, porque também não vendo espaço. O Diniz já deixa claro que não vai trabalhar com muitos jogadores. Poderia até fazer a pré-temporada, mas não vai trabalhar com muitos jogadores. E pra ele pedir pra sair, assim, pra fazer o treinamento por conta própria, etc., muito provavelmente ele deve ter algo encaminhado, né? Alguma proposta, alguma coisa. A gente sabe que, querendo ou não, o Cristiano tem mercado, assim. Gabriel, que mercado? Ele tem mercado no... Sei lá, é porque agora os times já estão muito fechados, mas eu dei um exemplo, acho que num grupo de WhatsApp, do Ceará. Cristiano no Ceará, na Série B, pode render. Eu vou até botar aqui... Assistam um raio-x. Tem um ou outro que eu, obviamente, erro, porque a gente sempre faz a análise antes de acontecer. Só não erra quem não faz análise. Mas eu fui rever o raio-x do Cristiano pra ver o que eu falei. E, cara, eu vou botar aqui, vou finalizar esse vídeo com a minha análise final. Ela tá naquela velocidadezinha um pouco mais acelerada, mas dá pra entender perfeitamente. E qualquer coisa você diminui a velocidade aí no YouTube, mas dá pra entender legal. A minha análise de Cristiano quando ele chegou, eu fiz... pesquisa de toda a carreira dele, o período do Muricy, Muricy time, tá, que ele jogou, do Vitória de Santo Antão, do Volta Redonda, do Bom Sucesso, tudo, pesquisei tudo sobre a carreira dele. E inclusive do Sheriff, vi, sei lá, uns 50 melhores momentos do Sheriff no Campeonato da Moldávia. E a minha conclusão na época foi essa daqui. Eu vou botar aí pra tocar e o vídeo vai estar finalizado, beleza? Tamo junto, muito obrigado a todo mundo, até a próxima, valeu! Minha visão sobre Cristiano, olhando toda a carreira dele, é de que ele sempre teve oportunidades muito baixas. Ele nunca esteve jogando, de fato, num clube de série BBB mesmo, como seria o fato lá no Criciúma, mas que ele chega no meio da temporada e já não tem uma oportunidade de jogar. Sempre foram degraus muito pequenos que ele foi cavando. Ele começa, não é como um jogador, por exemplo, eu não posso comparar Cristiano a um jogador como, até vou comparar outro aqui que a gente não gosta muito, como o Pablo Diego, que teve a oportunidade de jogar no Fluminense, num time grande do Brasil, da Série A, de ser o maior time. Cristiano só foi ter a oportunidade de ser de jogar num time que tinha forças, de fato, pra brigar pra ser campeão, quando jogou no Volta Redonda, na Série D, no CRB, na Série C, e quando ele foi pro Sheriff pra ser o jogador jogar de um time que é melhor do que o adversário. Então assim, num nível um pouco mais alto, e o Sheriff já deu pra mostrar aí que o Campeonato Moldavo é sim no nível inferior ao que ele jogava no Muricy, o Campeonato Alagoano. Se você botar um mata-mata de Campeonato Alagoano contra o Campeonato Moldavo, talvez só o Sheriff vai ganhar. Todos os outros do Campeonato Alagoano vão bater os times da Moldávia. Então era um nível muito baixo. Mas eu não tenho como afirmar que Cristiano é um jogador ruim, porque ele só jogou no nível baixo. Quando ele jogou no nível baixo, ele fez o que tinha que fazer. Deu um monte de assistências, não era um lateral muito de fazer gols, apesar de ter alguns poucos na carreira, mas deu um monte de assistências e se destacou. É a oportunidade da vida dele. Isso sem dúvida. Agora, eu não
não avalio de início como uma boa contratação pelo valor. Acho que o valor de 1,4 milhão de euros seria um valor até meio que aceitável pro Fluminense buscar um lateral na Europa. Só que essa é a narrativa falsa. O Fluminense não tá pagando só 1,4 milhão de euros. Isso tem que ser colocado que está pagando num momento de câmbio muito desfavorável, que torna uma compra de 9 milhões de reais. Mas que seja parcelado e tenha todo esse fator. Acho uma compra em reais, que é o que sai do nosso bolso, muito alta. Segundo ponto, da Europa. Não, ele tava no campeonato há 4 anos, competindo num nível muito baixo. Eu tenho medo do nível de Cristiano aqui no início. Aposto, vi que ele tem futebol, pode render, mas tenho medo da questão física. Ele jogava no campeonato que tinha 28 jogos na temporada. Aqui ele vai jogar só isso, sem contar a principal competição, só contando, talvez se a gente for pra fase de grupos. Mas o Campeonato Carioca ele já jogou isso, Libertadores e Campeonato Carioca, fora os outros 38 do Brasileirão. Sem contar também a dificuldade física de se jogar no Brasil e de se jogar na Moldávia. Dito isso, acho uma contratação que é literalmente uma aposta, com um valor de 9 milhões de reais. O Fluminense apostou 9 milhões de reais. No meu ver, pode dar certo? Pode. O Cristiano parece ter alguma qualidade. Só que já começa com esse peso de ter sido uma aposta altíssima, ter corrido esse risco gigante e, claro, a torcida ficar de olho torto em relação a ele.